Olá, amados, a paz, bom dia, quer dizer, já é boa tarde, né? Boa tarde. Quem for entrando aí, a paz, Fran, Deus te abençoe, compartilha aí. Eu vou falar um pouquinho. Eu acordei madrugada para orar e a paz baixinha, boa tarde. Eu acordei madrugada para orar e depois que eu terminei de orar, eu fiquei meditando em todo esse alvoroço, sabe, até mesmo de muitos cristãos que são desinformados, né, na questão de profecia dentro da palavra de Deus. E aí, Deus ele colocou o desejo no meu coração. Eu pensei em abordar no sábado com o pastor Cássio, por conta do A Paz Jason, por conta que a gente já tem uma live no sábado, né? Mas como a profecia do pastor Ezequias, ela está com data prevista para amanhã e tem um monte de cristão e não cristão tudo apavorado, então não dava para esperar para sábado, né? E aí eu resolvi, sabe, Deus pôs no meu coração um desejo ardente. Foi uma luta para poder conseguir começar essa live. Eu troquei de quarto não sei quantas vezes para poder fazer a live, porque lá na frente, no quarto da frente, o barulho da rua não deixava os cachorros latindo, o caminhão passando, o carro do sorvete, aquela muvuca, né? E aqui nesse quarto onde eu costumo fazer as minhas lives, eu estava tendo problemas também quanto ao acomodar aqui de forma que me agradasse, né? Mas enfim, eu deixei o agradar de lado e estou fazendo do jeito que está dando. Bom, enfim, é isso. Eu estou entrando para poder falar um pouquinho sobre o profeta, o dom de profecia, né? Se a profecia, toda profecia tem que se cumprir, o povo faz um monte de perguntas. O que é um profeta? O que é profecia? Para que serve a profecia? Né? Se toda profecia tem que se cumprir conforme foi profetizada, e fica assim um milkshake na cabeça das pessoas, né? E aí eu entrei justamente para explicar sobre isso, para poder deixar o coração do povo quieto, né? Salmos 46:10, o salmista fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nós vamos discorrer um pouquinho agora. Vocês que já entraram, se puder, compartilha com outras pessoas, né? A gente não pode ser egoísta, ainda mais num momento desse. Nós temos que fazer a obra missionária, fazer aquilo que está ordenado para que a igreja cumpra. E na questão de um esclarecimento também, a gente poder esclarecer para os nossos irmãos, poder ajudá-los, né? E então é isso. Se vocês puderem, compartilhem aí nos grupos, no Face, no Messenger, enfim, para que muitas pessoas, pela misericórdia de Deus, venham nessa manhã, nessa tarde, começo de tarde, aprender um pouquinho sobre profecia e não ficar de cabelo em pé quando surge esse tipo de profecia, entendeu? Nós vamos saber aqui discernir, né? Quando uma coisa vem de Deus, quando não vem de Deus, enfim. Até porque a Bíblia fala sobre um dom chamado dom de discernimento que Deus dispensou para a igreja, que através desse dom de discernimento, a paz, através desse dom de discernimento, a igreja do Senhor fica sabendo
se é de Deus ou se não é de Deus, né? Porque o Espírito que está usando o profeta é o mesmo que habita dentro de nós e que testifica dentro de nós. Quantas vezes eu peguei e comecei a assistir um vídeo e Deus começou a usar a pessoa que estava profetizando, né, que estava ministrando, e começou a usar em profecia. E eu senti a presença, o Espírito que estava usando ele lá no vídeo, quando ele gravou, testificou dentro de mim, porque dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus. E a gente sabe quando a profecia é de Deus, quando a profecia é proveniente do próprio ser humano, sabe, querendo se autopromover. E a gente sabe quando é profecia maligna também, né? Então a Igreja do Senhor tem todo o armamento. Eu costumo sempre falar, Deus ele dispensou tudo que a igreja precisa para atuar aqui no reino dele, aqui na terra. A gente só perece, como disse o profeta Oséias, por falta de conhecimento, por ignorância. Mas quando a gente busca conhecimento dentro da palavra de Deus, ninguém engana a gente, né? Bom, enfim, vamos lá. Primeiro, o que é que a gente precisa saber? O que é um profeta? Um profeta é alguém que Deus constituiu, né, como mensageiro da parte dele, para transmitir as revelações divinas, né, no caso da palavra de Deus. Este é o verdadeiro profeta. Lá no Antigo Testamento, o profeta, ele era o mensageiro da parte de Deus, porém, o Espírito de Deus não habitava nele. Lá o Espírito de Deus vinha sobre. O profeta estava aqui, o Espírito vinha sobre. E por meio de iluminação, por meio de revelação direta de Deus, ele transmitia a mensagem para o seu povo, né? Mas quando acabava de profetizar, o Espírito de Deus, né, recuava. Mas a partir de Atos 2, que a igreja do Senhor foi inaugurada, o Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós. E é por isso que nós temos todo esse armamento como igreja, para poder não ficar, desculpa a palavra, o termo pejorativo, para a igreja não ficar como barata tonta na hora que surge uma profecia. Mas ela ter discernimento e entender o que está por trás daquela profecia, né? E aí o que acontece? A partir de Atos 2, o Espírito passou a habitar, não mais vir sobre a igreja, mas habitar dentro da igreja. Então, quando eu estou profetizando, por exemplo, a irmã Elaine, ela pode, acho que é a Elaine que está aqui, né? Acho que é a Elaine, paz Elaine. Então, a Elaine, pelo mesmo Espírito, ela tem um discernimento se a pastora Lu está falando pelo Espírito de Deus, ou se está falando de si próprio, ou se deu lugar para o maligno e deixou o maligno usar, né? Então, o profeta em si, ele é uma pessoa escolhida da parte de Deus para transmitir a mensagem, né? E a profecia, essa mensagem, ela tem tríplice direcionamento, né? Então, quem está profetizando, ela tem que estar enquadrada em uma dessas três direções, né? Que é a exortação. Pastor, o que é exortação? É quando Deus quer chamar a atenção do seu povo, é quando Deus quer alertar o seu povo, que é no caso dessa profecia aí do pastor Ezequias, né? Então, essa daí é uma profecia de exortação, de alerta para o seu povo. Não é para causar confusão. Mas o povo de Deus sempre foi complicado. Desde lá do Antigo Testamento, o povo de Deus é trabalhoso, é uma confusão, gosta de uma polêmica. Ainda bem que naquela época não tinha as redes sociais para causar tanta muvuca, tanta confusão, né? E tanto pavor e tanto medo, sem necessidade. Então a profecia ela tem esses três direcionamentos, vem nesses três sentidos. Vem para exortar, né? Vem para consolar, né? E esse exortar entra no encorajamento também, né?
entra o consolar. De repente a igreja está desanimada, está triste, está angustiada. Deus levanta os seus profetas para trazer uma mensagem, ou uma mensagem revelada própria de dentro da Bíblia Sagrada, ou então Deus pode levantar alguém no dom de profecia, como o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 14, levanta alguém em profecia e encoraja o seu povo, né? Anima o povo. Quantas vezes a igreja está passando por momentos difíceis e o Senhor levanta, né? Alguém no dom de profecia, é aquela mensagem que recebe na hora, que o profeta, em êxtase, ele fala em nome do Senhor, assim diz o Senhor, e ele transmite uma mensagem de encorajamento, de consolo, animando a igreja, para poder a igreja continuar, para a igreja não parar, sabe? E aí também veio a mensagem de edificação, que é aquela mensagem para ensinar a igreja como se edificar, como se estruturar na presença do Senhor, para quando os vendavais acontecer, os tsunamis da vida, né, não derrubar a sua igreja. Então tem esses 3 tipos de profecia, né? E aí vem a pergunta que não quer calar a boca de todo mundo, né? Aqui no Brasil que assistiu esse vídeo do pastor Ezequias. Toda profecia tem que se cumprir? Vai depender do posicionamento da igreja. Vai depender do meu posicionamento, do seu posicionamento diante do Senhor, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu até postei uma música do J Neto, acho que é de 1992, nem vídeo, nem gravado em vídeo naquela época não foi, né? Acho que se J Neto tivesse imaginado que no futuro poderia haver tanta confusão por causa da profecia, ele teria gravado em vídeo, né? Mas, enfim, o importante é que nós ouvimos a mensagem ali de J Neto falando sobre não murmurar contra as profecias, né? Nós não temos o direito, nós podemos julgar a profecia, não podemos julgar o profeta, né? A palavra de Deus não nos dá esse direito. Quem julga profeta é Deus. Agora a profecia, sim, a gente pode julgar, né? Através do dom de discernimento e entender, para poder entender se é proveniente de Deus ou não, como eu antecipei aqui. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês dentro da Bíblia e o porquê que em um caso se cumpriu e na outra não se cumpriu. Nossa, pastora, como assim? Como é que Deus manda uma palavra de profecia para o seu povo e não se cumpre? Calma que nós já vamos chegar lá. Primeiro eu quero falar sobre o rei Acabe. O rei Acabe era um rei perverso. Era um rei atribulado, vamos falar a nossa língua, né? Atribulado, casado com Jezabel, que era ímpia até a medula, né? E só lembrando que Jezabel, muitos cristãos usam a Jezabel como um espírito de prostituição, de sedução, essa coisa. A Jezabel na Bíblia, irmãos, simboliza prostituição espiritual, né? Simboliza também a prostituição no sentido sexual também? Sim, de certa forma, porque os cultos que Jezabel e Acabe faziam, promoviam em Israel, tinha todo tipo de abominação diante do Senhor, inclusive a prática de orgia durante os cultos deles. Então, mas o maior sentido da palavra, desse título, essa Jezabel, pode ter Jezabel mulher, mas pode ter espírito de Jezabel no homem também, né? Depende da forma. Se o homem é chegado na prostituição, se o homem é idólatra, cultua a deuses pagãos, enfim, então o espírito de Jezabel está sobre ele, ou sobre ela, né? Enfim, mas voltando ao rei Acabe, o rei Acabe ele era um rei muito perverso. E aí, o rei Acabe Israel estava passando mais ou menos, já tinha uns 3 anos de paz, né? Mas toda a gente perturbada.
ela gosta de causar confusão, né? Não pode ficar 3 anos de paz que já quer causar um tumulto, né? Toda pessoa que é atribulada de espírito é assim. Ela não se contenta em viver com o espírito perturbado, então ela quer perturbar a vida de todo mundo, né? É só Jesus na causa. Mas o que aconteceu? Acabe, depois de 3 anos de paz em Israel, Israel vivendo um momento de paz, Acabe resolve tomar posse da terra, de uma terra que me passou o nome agora. Ele queria tomar posse, se apropriar de umas terras lá. E aí o que aconteceu? Ele pegou e fez aliança com o rei Josafá, perguntou para o rei Josafá se o rei Josafá estava disposto a ir para a guerra com ele. O rei Josafá, para resumir um pouco, o rei Josafá, ele de prontidão, resolveu entrar na guerra junto com ele para se apossar daqueles termos, daquelas terras. E aí o que aconteceu? Só que Josafá era um homem de Deus, ele não ia para a guerra sem consultar o Senhor. E aí ele falou para o rei Acabe que iria sim, mas que ele queria consultar um profeta da parte de Deus primeiro. E aí Acabe vai e chama lá seus 400 profetas para poder profetizar se eles iam ser vitoriosos na guerra ou não. E aqueles profetas, induzidos por um espírito de mentira, a uma só voz falaram que eles pudessem ir, porque Deus iria ser com eles e iria dar aquela terra como possessão para o rei Acabe. E aí o que aconteceu? Josafá, com certeza, vivia na fiação com Deus. Ele desconfiou e ele falou assim: não tem mais nenhum profeta de Deus a qual a gente possa consultar? E aí o rei Acabe falou que tinha um, mas que ele não gostava muito de ouvir aquele profeta não, que era o profeta Micaías, porque ele só gostava de falar o que ele não gostava de ouvir, né? E assim é nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que só querem ouvir dos profetas aquilo que ela está disposta a ouvir. Não quer ouvir aquilo que Deus tem realmente para o seu povo. E às vezes acaba perecendo, como foi o que aconteceu com o rei Acabe, né? Acabou morrendo na guerra. E aí chamaram Micaías, e Micaías era um profeta genuíno, um profeta de Deus de verdade. Ele só falava o que Deus mandava. Ele não se vendia, ele não ia por vontades soberanas. E aí o que aconteceu? Micaías veio, e quem foi buscar Micaías já chegou para ele e falou assim: olha, os 400 que estão lá, eu estou usando a minha linguagem de hoje, os 400 que estão lá, eles profetizaram que o rei Acabe vai ser vitorioso na guerra. Então, você, por favor, fala a mesma coisa que os 400 estão falando. Só que Micaías era profeta de Deus. E Micaías não se vendia. E aí Micaías chegou lá e falou. Eles perguntaram e Micaías falou: Deus vai ser com vocês. Só que Acabe fez ele jurar que ele estaria falando em nome do Senhor. E quando Acabe fez ele jurar, aí ele foi e entregou a mensagem realmente como Deus tinha mandado. E Micaías falou: olha, eu via uma reunião diante do trono de Deus com seu exército celeste, e eu via o Senhor falando para alguém descer na terra e persuadir os profetas para poder falar de forma mentirosa. E aí um deles se prontificou e falou como que ia fazer, e Deus deu ordem para poder descer na terra e falar de forma mentirosa. Mas a mensagem da parte do Senhor é a seguinte: eu vi o povo de Israel como ovelhas sem pastor, dispersada pelos montes, e a destruição, vou falar na linguagem de hoje, a destruição tomando conta. Aí Acabe já não gostou, porque profetizou justamente o que ele não queria ouvir. E ele, soberbo e arrogante, pegou o cavalo, o carro de guerra dele, o exército dele, Josafá foi junto guerrear.
E o certo é, a conclusão de tudo isso é que Acabe morreu na guerra, assim como disse o Senhor, e não como os 400 profetas haviam falado, induzido pelo espírito de mentira. Então, por que que essa profecia se cumpriu? Por causa da soberba e da arrogância de Acabe. Se ele tivesse se humilhado e dado ouvido à voz do Senhor, a sentença teria sido outra, não teria acontecido isso. Mas deixando Acabe, essa profecia aí cumpriu ao pé da letra. Então, o nosso Deus, ele pode mudar sentença, ele pode mudar decretos, mas depende do posicionamento do seu povo diante da presença dele. E aí nós vamos observar que Jonas, a história de Jonas, tudo que é crente, tudo que é cristão conhece a história de Jonas. Jonas, Deus manda, eu vou resumir bem mais do que essa de Acabe, Deus manda Jonas ir profetizar em Nínive, ele foge e vai para Tarsis. E Deus falou assim, vai a Nínive e fala para o rei de Nínive, para a nação de Nínive, que dentro de 40 dias, deu data também, deu data. Dentro de 40 dias eu vou destruir a cidade de Nínive, por causa das abominações, do pecado, da rebeldia desse povo, eu vou destruir, se não houver arrependimento. E aí Jonas pegou, vocês já sabem a resenha toda, fugiu para Tarsis, mas ninguém foge da soberania de Deus. Deus fez com que ele fosse tragado por um peixe, e o peixe foi lá e vomitou ele justamente nas praias de Nínive. E ele teve que entregar a mensagem da parte de Deus. Mas o que eu acho interessante é que o profeta Jonas, ele profetizou, ele andou pelo meio lá da cidade de Nínive, daquele povo, falando a mensagem da parte de Deus. E aí ele se retirou da cidade. Sabe, porque tem profeta que é o taca-terror. Ele taca terror e ele quer que se cumpra do jeito que ele profetizou. Ele não quer que Deus use de misericórdia, não. Porque a palavra dele tem que se cumprir. Né? Porque o que o povo vai falar se eu profetizar isso e não acontecer? Né? E aí o que aconteceu? Jonas profetizou, saiu fora da cidade de Nínive. Se você ler lá, você vai ver que ele saiu fora da cidade, ficou lá, vamos dizer, num lugar alto, porque com certeza foi num lugar alto para poder ver, né? Para poder ver a bagaceira acontecer na cidade de Nínive. Ficou de lá de fora assistindo, de lá de longe. E aí Deus fez até brotar um pé de aboboreira para poder fazer sombra para ele, um sol causticante. E ele até dormiu debaixo daquela sombra. E aí ele ficou de lá assistindo para ver se Deus ia destruir. Só que enquanto ele ficou assistindo, o rei de Nínive proclamou um jejum nacional. Glória a Deus. Igual foi proclamado no dia de hoje. Será que foi coincidência ter proclamado esse jejum para o dia de hoje? Né? Eu entreguei meu jejum meio-dia. Glória a Deus. E através do jejum, Deus trouxe reversão daquela profecia. Deus mudou o quadro de Nínive. Aquele povo era mau, sim. Era um povo impiedoso, matava os profetas de Deus, que judiava dos profetas. Era um povo mau, de dura cerviz mesmo. Mas quando ouviu a voz de Deus, porque quando Deus fala, irmão, a terra treme. Não tem ser humano, né, que consiga permanecer na soberba quando Deus fala. E aí nós vamos observar que o rei de Nínive proclamou um jejum nacional. E o nosso jejum foi para a igreja do Senhor. Mas o jejum do rei lá de Nínive foi para crianças, foi para mulheres, foi para os homens, foi para os animais. De tamanho foi a humilhação daquele povo, porque eles não queriam morrer. Eles não queriam que a cidade deles fosse destruída. E o Senhor usou de misericórdia com aquele povo. Então aquela profecia que era para destruir a cidade de Nínive, que era uma profecia, vamos dizer, de maldição, o Senhor mudou o decreto, o Senhor mudou a sentença e trouxe vitória para aquela nação. Então não é diferente
Glória a Deus. O Brasil entrou em jejum hoje. A igreja do Senhor entrou em humilhação para que o Senhor use de misericórdia com a sua igreja. E eu tenho certeza que o Senhor irá usar. Mas se não acontecer as mortes que o profeta lá, o pastor Ezequias, profetizou como alerta para a igreja, para a nação brasileira, se não acontecer as mortes, será que é porque ele é profeta de Baal? É porque ele não é homem de Deus? Não! É porque houve arrependimento? É porque houve humilhação e Deus mudou a sentença? O povo de Deus precisa ter discernimento. O povo de Deus tem que buscar a presença de Deus para ter discernimento. Tem que ler a palavra dele para poder entender a palavra dele. Não ficar igual cego, sabe, sendo guiado pelos outros. Eu sempre falo para a igreja do Senhor, presta atenção na palavra, leia a palavra, coma a palavra, viva a palavra. Porque a igreja que vive debaixo da direção de Deus não confunde ninguém, não confunde nem a si próprio nem os outros. E aí lá vai eu para a toalhinha. E a gente chora e o nariz escorre também, né? Glória a Deus. Então nós vimos que a igreja do Senhor entrou em humilhação, sabe? Igual o rei lá de Nínive. E com certeza a sentença será mudada. Eu tenho certeza, eu creio que Deus irá, já mudou a sentença do que poderia acontecer amanhã. Eu creio. E eu creio que vocês que estão assistindo também crê nisso. E o certo é que Jonas ficou lá do alto esperando Deus destruir. E quando ele viu que não destruiu, ele estava de boa debaixo do pé de abóbora lá na sombra. Aí Deus falou, peraí. Foi lá e mandou um inseto e comeu a abóbora. Cortou a fiação, né, da seiva da terra para a abóbora. E aquele inseto comeu e a abóbora secou, porque o sol estava quente. E Jonas acordou queimando, torrando a cara no sol, né? Glória a Deus. Deus ensina profeta também. E aí, Jonas ficou nervoso. Jonas ficou nervoso porque Deus não destruiu a cidade de Nínive. Ficou nervoso. Porque ele queria que a palavra que saiu da boca dele tinha que se cumprir. E aí Deus pergunta para Jonas, é razoável essa tua ira de ter mais misericórdia? Porque Jonas enraivou quando Deus matou lá o pé de abóbora, né? Tirou o conforto dele. E aí Jonas Deus pega e pergunta para Jonas, é razoável essa tua ira? Porque a cidade não foi destruída? Tu teve mais misericórdia de um pé de abóbora que eu coloquei para fazer sombra para ti do que desse povo? Esse pé de abóbora nasceu num dia, né? E no outro já estava seco, e tu teve mais compaixão desse pé de abóbora do que desse povo que não tem discernimento da mão direita para a mão esquerda. Ou seja, é como se Deus dissesse assim, tu teve misericórdia, ficou irado porque eu destruí um pé de abóbora e não teve compaixão de uma cidade inteira, de um povo inteiro que iria perecer, né? E às vezes nós ficamos na condição de Jonas. Se a profecia do pastor Ezequias se cumprir amanhã, ele é homem de Deus. Ah, mas se não cumprir, é porque ele é profeta de Baal e não é profeta de Deus. Mas e qual foi o teu posicionamento diante dessa profecia, diante dessa alerta? Então, nós precisamos parar, refletir, ler a palavra de Deus e ver como que funciona a palavra de Deus. E aí, para fechar, eu vou lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Depois vocês podem conferir essas passagens bíblicas que eu citei aqui para vocês. Lá em Ezequiel capítulo 18, Deus fala sobre a responsabilidade do profeta, do atalaia. E aí, ele vem falando que se ele avisar para uma pessoa, ou até mesmo para um país, para uma nação,
avisar que ele vai morrer, ou que ele vai destruir a nação, e esse povo se converter mediante a mensagem do profeta, ele volta atrás, ele se arrepende do que disse, da mensagem que ele enviou, e ele muda o decreto. Mas também, se ele profetizar dizendo que vai abençoar uma nação, que ele vai abençoar uma pessoa, e essa pessoa ou essa nação continuar impiedosa na prática da impiedade, na prática do pecado e da transgressão, não pense que Deus vai cumprir com a palavra do profeta e vai te abençoar e vai me abençoar, não. Ele vai a destruir. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que as profecias para se cumprir, de alerta, de exortação, para se cumprir nas nossas vidas, depende do nosso posicionamento diante do Senhor. Né? Depende de como nós nos colocamos na presença do Senhor. Então, se a gente quer que se cumpra a profecia do pastor Ezequias, é só a gente não ter jejuado. Dia 29, como nós jejuamos no dia de hoje. Se a gente quer que o Senhor use de misericórdia, então a gente se humilha, como foi o caso da nação brasileira. Eu creio que a maioria dos cristãos abraçaram a causa e participou do jejum. E se a maioria dos cristãos se humilhou, desceu na presença do Senhor, com certeza o Senhor vai usar de misericórdia, porque tem um povo que clamou. Ainda que tenha gente impiedosa, soberba, arrogante, sabe? Mas o Senhor vai usar de misericórdia, porque a igreja se posicionou na presença dele e clamou ao Senhor. Houve humilhação. Glória a Deus. E aí eu vou fechar com uma das perguntas que o povo, muitas pessoas perguntam. Existe profecia para os dias de hoje? Né? Existe profecia para os dias de hoje? Sim, existe. Lá na igreja em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no capítulo 11, no versículo 28 ao 30, falando que Ágabo, ele profetizou uma grande fome. Né? Então isso não é coisa lá do Antigo Testamento, não, é no Novo. Em Atos dos Apóstolos. Na igreja de Antioquia também existiam profetas, crentes com esse dom de profecia. É só você ler lá em Atos, capítulo 13, do 1 ao 3. Você vai ver que Deus usava e continua usando. E aí vem o apóstolo Paulo fechando, né, tudo isso que nós falamos aqui sobre o dom de profecia. Ele vem falando no capítulo 14. Se vocês não conseguirem ler o restante, mas leia pelo menos 1 Coríntios, né? Se não me engano é 1 Coríntios. Isso, 1 Coríntios, capítulo 14, falando sobre o dom de profecia, tá? Então, o dom de profecia é para os dias atuais, sim. E ontem à noite eu estava assistindo uma live do pastor Júnior Trovão, e ele falou que conhece o pastor Ezequias no particular, eles são amigos. Ele falou que ele é um homem de Deus, ele é um pastor abençoado, ele é um pastor raiz, que não brinca com as coisas de Deus. Então nós como igreja temos que tomar muito cuidado, porque às vezes por ignorância nós tocamos nos ungidos de Deus. E a Bíblia deixa bem claro que ai daquele que tocar nos ungidos de Deus. Então se alguém proferir alguma coisa, dizendo que é o Senhor que está dizendo, sem o Senhor está dizendo, é o Senhor que vai julgar ele e que vai fazer o que lhe é cabível. Não cabe a nós ficar dizendo se foi Deus ou se não foi Deus, quando nós não temos o dom para discernir. E se a igreja do Senhor não tem o dom para discernir, então cala e deixa quem tem o dom de discernimento dizer se é de Deus ou não. E eu assisti o vídeo dele, eu vi uma sinceridade muito grande. Agora, eu não quis pagar para ver todo mundo morrendo, porque eu amo a minha nação. Então, eu fui para o jejum também. E se você ama a sua nação, ama o seu povo,
ama os governantes dessa nação, mesmo trabalhosos do jeito que eles são, a obrigação da igreja é orar pelas autoridades governamentais. A Bíblia diz que, antes de tudo, nós devemos fazer orações diante de Deus em prol das autoridades governamentais. E lá em outra passagem bíblica diz que a nação tem o governo que merece. Então, de que se queixa o homem? Queixa de seus próprios pecados. E eu estou aqui nessa tarde como... eu não vou falar mestre, porque eu não me sinto uma mestre, mas como boca de Deus, para poder pedir para a igreja tomar mais cuidado nos julgamentos. A igreja do Senhor, ultimamente, anda mais como juiz do que como profeta para proclamar as verdades divinas. É um tal de olhar para a cara do irmão e dizer: eu não sei não, viu? Esse irmão, essa irmãzinha não está com nada. Sei não, viu? Olha aquele pastor. Sei não. Só Jesus na causa. E Deus está só olhando para a gente, dizendo: só Jesus na causa mesmo. Primeiro eu preciso te libertar, te consertar, te transformar, para você passar a ter um olhar diferente a respeito do meu povo, a respeito dos ungidos do Senhor, né? Porque a Bíblia diz que se o meu olho for luz, todo o meu corpo será luz, mas se o meu olho for treva, todo o meu corpo será treva, e eu só vou atrair treva para a minha vida. Então, o que é que nós estamos vendo? Qual é a visão nossa como igreja? O olhar nosso está sendo um olhar de quem está na luz? De quem está na presença de Deus? Ou um olhar de quem está nas trevas, vendo só maldade? Que nós fiquemos essa tarde com essa palavra para o nosso coração. E glória a Deus, porque até aqueles que criticaram o pastor Ezequias, né, eu não sei se por medo, por temor, né, porque criticam, mas depois ficam morrendo de medo de morrer no outro dia, né? O certo é que, glória a Deus por isso, ou por medo, ou por algum motivo, desceram todo mundo na presença de Deus até meio-dia. E eu louvo a Deus por isso, né? Glória a Deus. Então fica aqui essa palavra para o nosso coração, e viva da palavra, se direcione através da palavra, se alimente da palavra e pratique a palavra. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? De vocês. Eu sei que não é fácil, esse horário não é fácil para poder participar de uma live, e eu não convoquei ninguém, eu entrei assim de repente para poder falar. Mas eu sei que muitas pessoas irão acessar esse vídeo, e com certeza Deus irá esclarecer, trazer esse esclarecimento para o coração da igreja do Senhor, daqueles que acessarem. Então, se você puder, você que participou, se puder, compartilhe com alguém que você sabe que precisa, que ainda faz muita confusão a respeito da profecia, sabe, do profeta, da profecia, do cumprimento. Compartilhe com eles também, porque eles também precisam, tá bom? Vamos aproveitar nesse momento, já que nós jejuamos até meio-dia, entregamos o nosso jejum, né? Vamos aproveitar, orar nunca é demais. Quanto mais oração, mais poder. Eu aprendi isso. Então vamos interceder pela nossa nação nesse momento, vamos interceder pelo nosso povo, interceder pela igreja do Senhor, para que Deus ilumine a mente do seu povo, blinde a mente do seu povo, para a gente não ficar, sabe, fazendo besteira, mas andar de acordo com a palavra do Senhor, e nem falando besteira também. Amém? Vamos curvar nossa cabeça diante do Senhor nesse momento e vamos interceder nessa hora, fazer uma breve oração, para que o Senhor continue mudando sentenças, ainda que Ele mande a mensagem de destruição, mas que Ele também, ao posicionamento da sua igreja, Ele também venha mudar as sentenças, mudar os decretos. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença nesse momento. Queremos Te pedir licença para entrar diante da Tua presença, pois o Senhor é santo no sentido absoluto, Pai. E eu quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, juntamente com os meus irmãos que estão aqui, com aqueles que ainda irão visualizar essa transmissão,
Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor, eu clamo para o Senhor desse jeito, eu peço para o Senhor desse jeito, porque eu passei a entender o tamanho do Senhor, a soberania do Senhor. O Senhor criou os céus, o Senhor criou a terra, o Senhor criou os exércitos que faz parte dos céus e criou tudo que há na terra também. Então não há nada impossível para o Senhor. Mudar um decreto, mudar uma sentença. E nós nos colocamos na tua presença nesse momento, Senhor, em forma de humilhação, te pedindo para que o Senhor use de compaixão, meu Deus, com essas pessoas que não têm discernimento da mão direita para a mão esquerda, como era naquela época de Nínive, Senhor, que o Senhor enviou o profeta Jonas lá. Mas nós sabemos, Deus, que na nação brasileira existe milhões de cristãos que uns são mais aprofundados na tua palavra e outros são mais rasos, mais superficiais, mas não deixa de conhecer um pouco da tua palavra. Então eu quero te pedir em nome dessa nação, Senhor, juntamente com os teus filhos que estão clamando nessa hora, meu Deus, que o Senhor venha levantar um exército poderoso dentro da nação brasileira para guerrear nesses momentos de dificuldade. Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir a mente da tua igreja para que ela venha entender que murmuração não leva a lugar nenhum, que julgamento não leva a lugar nenhum, Senhor. Mas o que nos leva à vitória, Senhor, aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas é a humilhação, é a qualidade de servo diante do Senhor, de entender a tua voz e de colocar em prática a mensagem que o Senhor proferir. Pai querido e amado, eu quero te apresentar o pastor Ezequias, Senhor, que o Senhor usou para poder transmitir uma mensagem de alerta para essa nação. Abençoa o teu filho, meu Pai. Meu Pai, repreende todo espírito de opressão, de angústia, Senhor, que cercou ele durante esses dias. Que o diabo não pode ver um profeta se levantar para proferir a tua palavra conforme ela é, que já usa as mentes que estão a serviço dele para poder oprimir o profeta, para poder querer destruir a vida do profeta, meu Deus. Então que o Senhor tenha misericórdia do teu filho, ajuda o teu filho, que ele não venha se acovardar, mas todas as vezes que o Senhor proferir uma palavra, quer seja de consolo, quer seja de edificação, quer seja de correção, de alerta para a tua igreja, que ele venha sim, Senhor, se colocar como profeta e proferir a tua mensagem, para que o teu nome continue sendo glorificado por meio da vida dele e por meio da vida da tua igreja, Senhor. Pai querido, muda, Senhor, a visão da tua igreja, que a tua igreja venha, Senhor, visualizar o teu reino da forma que o Senhor visualiza, da forma que o Senhor vê, Pai. Pai querido e amado, toma cada um nessa hora. Eu quero te apresentar também, aproveitar esse momento, Senhor, e te pedir em favor daqueles que estão nas UTIs, no estado deplorável, Senhor, quase morrendo. O Senhor é um Deus, eu costumo sempre falar que o Senhor é um Deus que não precisa de matéria-prima, Senhor, para poder restaurar um pulmão, para poder restaurar os brônquios. O Espírito de vida do Senhor, como o nosso bispo proferiu nessa semana numa oração, o Espírito de vida do Senhor pode soprar nesses pulmões, pode limpar esses brônquios agora, Senhor. O Senhor pode trazer vida para o pulmão que está quase destruído por esse vírus, porque o Senhor é dono da vida desse vírus também. E quando o Senhor quer, o Senhor restaura o pulmão, porque foi o Senhor que nos formou no ventre da nossa mãe, e o Senhor não precisou de matéria-prima para poder criar o nosso esqueleto, para poder criar os nossos membros, para poder criar os nossos órgãos, Senhor, para poder criar o nosso cérebro. O Senhor não precisou. Quem precisa de matéria-prima é a gente que é limitado, mas o Senhor não. Então que o Senhor venha nessa tarde de encontro àqueles que fizeram o exame, que deu positivo, meu Deus. Que o Senhor venha usar de misericórdia, aplacar a fúria do vírus, Senhor, no organismo dessa pessoa. Que o Senhor venha visitar os pulmões do teu povo nessa hora, Pai. Visita, Pai, em nome de Jesus, porque veio um vírus que nem visita de profetas, de presbíteros para orar e ungir, não pode ter dentro dos hospitais, Senhor, porque é proibida a visita. Isso é um tratar do Senhor com o teu povo, onde só o Senhor poderá visitar quem o Senhor quiser visitar. Pai querido e amado, eu te suplico, Senhor,
Seja conosco, seja com cada um que aqui está, Senhor, nessa live, e com aqueles que irão visualizar também. Eu quero te apresentar a liderança da igreja, Senhor, na face da terra, mas em especial a igreja do Evangelho Quadrangular, a qual eu pertenço. Visita, Senhor, o teu servo, o pastor Mário de Oliveira. Visita, Senhor, a presidência a nível estadual. Visita, Senhor, a nível regional, a pastora Wanda, Senhor, e toda a sua comissão de pastores, de liderança eclesiástica. Visita, Senhor, o meu bispo com toda a sua família, Pai. Todos os pastores da igreja que eu congrego, seja com o teu povo, Pai, nesse momento difícil. Nos dê uma palavra, Senhor, para poder encorajar o teu povo, para acrescentar a fé do teu povo, Deus, para animar o teu povo e para consolar o teu povo também. Pai querido e amado, toma as nossas vidas, toma a igreja, a quinta igreja do Evangelho Quadrangular, Senhor, nessa tarde. Abençoa o teu povo, Deus, para a glória e louvor do teu santo nome. Meu Deus, eu quero te apresentar a irmã Janete, Senhor. Toma a tua filhinha nas tuas mãos. Visita o coração dela nesse momento. Tira toda a preocupação, Senhor. Tira toda a angústia, toda a tristeza. Que ela venha crer nesse momento, Senhor, como disse o Senhor por meio do Salmo 46:10, aquietai e saber que eu sou Deus. O Senhor está no controle de todas as situações. Pai querido e amado, desde já, meu Deus, eu quero te agradecer, crendo na vitória de todo o teu povo, não somente desses que estão aqui na live comigo, não somente daqueles que irá visualizar, mas de toda a nação brasileira, porque o Senhor tem o poder de abater o principado, Senhor, que corrompe essa nação. O Senhor tem o poder de abater o espírito de morte, de eliminar o poder da morte nessa nação. E é por isso, meu Deus, que nós estamos te clamando, crendo, Senhor, porque não adiantaria nada eu estar te clamando se eu não crer que o Senhor é poderoso para realizar tudo aquilo que eu estou te pedindo. Então eu quero te agradecer, eu já quero te agradecer de antemão, Senhor, porque eu sei, eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para fazer tudo isso que nós estamos clamando, tanto isso que eu te clamei, como o que os teus filhos estão clamando do outro lado também assistindo. O Senhor é poderoso para realizar isso e muito mais além daquilo que nós pedimos e muito mais além daquilo que nós imaginamos. Para a glória e louvor do teu santo nome, eu já quero te agradecer. Amém. É isso, meus amados, minhas amadas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês também se posicionem no reino de Deus para abençoar as vidas. Nós não estamos no reino de Deus para competir, não estamos no reino de Deus para invejar a vida de ninguém. Nós estamos no reino de Deus para fazer aquilo que o Senhor nos incumbiu, para desenvolver a responsabilidade, a função que Deus confiou em nós, que é pregar o Evangelho em primeiro lugar e dar suporte para a igreja dele, para o reino dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e até sábado.